Se você não aprender a tirar algo dos erros e dos problemas e das falhas, você está deixando ali de lado um aprendizado muito grande, você está aprendendo 20 vezes mais devagar. Então assim, a gente gosta quando a gente erra rápido e entende por que errou. Porque a maneira mais fácil da gente chegar no acerto é errar rápido, com pouco custo e sabendo por que você errou. Começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a entrevista com Marcelo Marques da Mobly, que compõe a rede multinacional chamada Home24, uma potência mundial em imóveis listada na Bolsa de Frankfurt. Vamos ver o Marcelo? Vamos com a gente! Estamos aqui com Marcelo Marques da Mobly, que nos concedeu um pouquinho do seu tempo, é um cara extremamente ligado. Conta pra gente aí, como é que você começou, qual foi tua formação, como é que você chegou ao momento atual da sua empresa da Mobly hoje? Eu sou engenheiro, sou de São Paulo, me formei no ITA, mas nunca sequer tirei meu CREA. Antes de terminar a graduação, eu já estava fazendo estágio em consultoria estratégica, eu já sabia que eu queria empreender. Meu pai empreendedor, minha mãe médica, tinha sua própria clínica, então assim, na minha casa nunca teve esse negócio de procure um emprego. O bichinho do empreendedor já estava ali dentro de você desde garoto. Desde moleque. E fez alguma coisa como garoto de empreendedorismo? Tem aquelas histórias engraçadas assim, né? A gente às vezes nem conta, mas pô, eu lembro de ser moleque e querer vender pipa e minha mãe fala, filho, isso aqui tá uma bosta. Não... Olha, eu fui vendedor de pipa, eu tive uma fábrica de pipa, hein? Os concorrentes, né? O que aconteceu assim, sério, a primeira vez que a gente montou um negócio, eu e alguns amigos lá do ITA mesmo, a gente dava aula e plantão em cursinhos. Chegou uma hora, a gente viu uma oportunidade ali e começou a dar aula e plantão por a gente mesmo. Não dá pra dizer que foi um negócio totalmente estruturado, mas foi a primeira vez que você percebeu, você fala, olha só, eu tive uma ideia, a gente pegou essa ideia, implementou e tem gente pagando por isso. Foi um negócio bem legal. Na época era muito mais pra conhecer as menininhas do que eventualmente pra ganhar dinheiro, mas pô, foi um negócio bem divertido. Mas eu já sabia, assim, pra mim era claro. O ponto todo foi, pô, deixa eu tentar me preparar primeiro, mas que ia acontecer em algum momento, ia acontecer. Vocês viram aí, ele buscou se preparar para empreender. Então ele já sabia o que queria e foi buscar uma preparação, uma capacitação, não é isso? Exato. Até porque na época que eu me formei, isso já revela um pouco a idade, não existia muito esse fervor de startup, essa quantidade de opções, assim, você vai trabalhar em venture capital, você vai trabalhar em startup, você vai montar porque é muito mais fácil. Eu lembro que na minha época você trabalhava na indústria, no caso do ITA você virava militar, você ia trabalhar em banco de investimento ou consultoria estratégica. Banco de investimento me falaram assim, você vai ganhar dinheiro mais rápido, mas você não vai conhecer muito de negócio. Consultoria estratégica vai te mostrar um monte de áreas onde trabalhar, você vai ter contato com diversas empresas, então acho que eu já sei qual que foi o ponto. Durante a faculdade, acho que até para suprir um pouco, não ficar só nesse lado técnico, eu fui da IESEC, que é uma associação estudantil que tem diversas faculdades pelo país, e lá você tem muito esse contato com o mundo dos negócios, com o mundo da gestão. Dentro da consultoria estratégica, acabei fazendo projetos em diversas coisas, e aí tive a oportunidade de morar fora. Então eu fui ficar 1 ano em Nova York, fazendo projetos lá, principalmente para empresas no Brasil que estavam com coisas em Nova York. Durante esse período eu também já sabia, acho que desde o final do ITA eu sabia que eu queria empreender, mas eu também sabia que eu queria viver aquela vida do MBA, assim, acho que tive contato com muita gente e falei, quero fazer MBA fora também. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei o processo de application, um processo mais complicado, e aí duas coisas que acabaram influenciando muito na história da Mobly. Eu acabei passando em Kellogg, para fazer um MBA em Kellogg, e fui buscar uma bolsa com a Fundação Estudar, aquela fundação do Jorge Paulo, Beto e Marcel, que eles apoiam os estudantes que estão indo. Então eu ganhei essa bolsa antes de ir. Quando eu ganhei essa bolsa, eu conheci o Mário, que no futuro virou meu sócio aqui na Mobly. Mas o Mário era da fundação? O Mário era da Fundação Estudar, ele estava indo para Harvard, mais ou menos no mesmo ano. Também tinha vontade de empreender, a gente bateu um papo e naquela hora, nada, mas aquela coisa, né, a serendipidade, aquela conversa ali influenciou todo o futuro ali para frente. O Vitor era da minha classe de Kellogg. Vitor, uma história muito parecida com a minha, ele se formou na Poli, foi trabalhar na Busque. O Vitor é sócio também? Nós somos em 3 sócios. 3 sócios, era o Vitor, Mário e Marcelo. E o Vitor tinha uma história muito parecida, ele era engenheiro, também se formou na Poli, ele trabalhou em consultoria estratégica na Bus, o pai dele também é empreendedor, estava indo para Kellogg, um perfil muito parecido. Putz, a gente quer vir para cá, trabalhou e, cara, a partir daqui o negócio vamos começar a pensar no que a gente vai fazer no futuro. Só que o modelo de MBA nos Estados Unidos, aquele modelo que você vai para ficar 2 anos, perto do que a gente vivia no mundo de consultoria, que você tinha semanas de 60, 70 horas de trabalho, era um passeio no parque. Você tinha, sei lá, 12 horas de aula, 14 horas de aula por semana, mais umas 4 horas de trabalho e o resto acabou. E a gente começou então a se juntar toda sexta-feira no Starbucks,
que tinha ali perto, que ela fica em Evanston, que é do lado de Chicago, e a gente começou a se juntar lá e começou a pensar modelos de negócio. E assim, não adiantou, com 2 meses de MBA, a gente falou, cara, tem um modelo de negócio aqui legal. Já que a gente tem todo esse tempo, a gente não tenta fazer um negócio sem levantar dinheiro, sem levantar capital, só para realmente testar mesmo, dar a cara a tapa. E o modelo, longa história curta, era um modelo de leilão de 1 centavo de eletrônicos e outros itens de varejistas, assim, que estavam obsoletos. Bem, aí a gente começou a aprender de verdade o empreendedorismo de tecnologia. A gente contratou um time de desenvolvimento na Índia, time de operação no Brasil, a gente gerenciava de lá marketing financeiro, estratégia da empresa. Já nasceu multinacional. Já nasceu, como a gente estava nos Estados Unidos, a gente queria operar no Brasil e o mais barato desenvolver era na Índia, a gente já falou assim, tem que nascer assim. Que bacana. Acho que o ambiente do MBA, principalmente se você for nesse track e falar, cara, eu quero empreender, ele te dá um empoderamento muito grande, assim, você chega lá, essa é uma diferença gigantesca do mundo universitário brasileiro, acho que pro mundo universitário americano. Você sente ali que fala, cara, você pode mudar o mundo se você quiser. É uma experiência que eu acho que pra mim foi totalmente válida. Mas então assim, a gente tinha 2 anos de MBA, com 3 meses a gente montou essa empresinha e a gente foi tocando o MBA e foi tocando a empresinha. E a empresinha, sem muito aporte, a gente mesmo fazendo, ela foi crescendo. E um dia, do nada, veio uma proposta de parceria / compra, porque a gente não ia poder virar parceiro full time, a gente não ia abandonar o MBA e resolveram fazer, então a gente compra. O valor financeiro absoluto não era muito grande, mas dado que a gente tinha botado de dinheiro, era um retorno financeiro maravilhoso e nos dava o dinheiro pra gente falar, pô, agora eu posso voltar, pagar a consultoria, porque geralmente a consultoria te patrocina, depois tem que ficar 2 anos, e aí a gente tá livre pra fazer. Então assim, a gente viveu uma construção de empresa e venda ainda durante o MBA. Mas aí assim, a gente começou nosso MBA em setembro de 2008, a ideia ela veio ali por volta de novembro, a gente lançou por ali mesmo, a gente se viu ali em inverno de 2010, inverno americano, então era fevereiro de 2010. Bem frio. Muito frio. A empresa vendida, a gente com a possibilidade de, não precisar voltar para a consultoria, tá, o que a gente vai fazer? Volta para estaca zero, vamos voltar a conversar. E nessa época tivemos muitas conversas, assim, eu tinha feito um estágio de verão na Europa. Uma busca sempre constante de conhecimento, né? A gente acredita muito nesse negócio da serendipidade, né? Assim, você tem que se botar na posição de, cara, as coisas acontecerem. Acabou, a Europa ainda naquele momento não estava tão preparada, a gente viu que os Estados Unidos estava mais, mesmo os Estados Unidos não estava tão bem por causa da crise de 2008. Mas a gente se viu ali, em fevereiro de 2010, de volta na mesma Starbucks, numa situação diferente, com um aprendizado, uma experiência diferente, já quase com o MBA terminado, e a gente começou a considerar diversas coisas, assim. A gente começou a conversar, falar, cara, vamos terminar aqui, vamos pro Vale, pra Califórnia e vamos fazer. Foi quando a gente conversou, de verdade eu não vou lembrar quem nos falou, mas falaram assim, olha, aqui nos Estados Unidos, cara, vocês fizeram um MBA legal, vocês têm uma história maneira, mas cara, você vai ter uma concorrência árdua de chineses, americanos, indianos, e apesar da oportunidade ser muito grande, a concorrência também é. E aí era aquela capa fatídica da Economist com o Cristo Redentor levantando o voo. No Brasil, me diz quantos caras se formaram onde vocês se formaram, tiveram experiência internacional de trabalho de vocês, se formaram no MBA e ainda empreenderam e venderam em tecnologia. É lá que vocês têm que ir. Quer dizer, o mundo todo estava de olho no Brasil naquele momento. E o Brasil não estava preparado, né? O Brasil não tinha essa qualidade de pessoas, assim, se dá pra dizer. Não tinha gente com essa experiência. Então foi quando a gente falou assim, beleza, então é pro Brasil, mas agora é pra fazer um negócio da nossa vida. E a gente começou a olhar coisas, principalmente com viés digital, já que a gente tinha tido essa experiência, a gente viu como cresce rápido. Foi quando uma coisa chamou a nossa atenção. A Amazon, ela estava engolindo, destruindo todo o ecossistema de e-commerce. Só dava a Amazon nos Estados Unidos. Até o próprio Walmart estava, mesmo brick and mortar, loja física, estava sendo destruído. Só que a gente achou uma empresa de Boston que estava crescendo absurdamente, tinha levantado dinheiro e a Amazon nem sequer mexia nela, que era a Wayfair. E a gente começou a falar, cara, que estranho, né? Aqui tem alguma coisa. E a gente começou a olhar e entender que a Wayfair, para quem não conhece, hoje é a maior empresa de móveis e artigos para casa do mundo, né? Dos Estados Unidos, empresa de capital aberto, deve faturar aí seus 10, 15 bi de dólares. E a gente entendeu o que aconteceu. Vender móveis pela internet, apesar de um mercado gigantesco, é um nicho por si só. Móvel não tem marca, móvel tem uma logística extremamente difícil. A venda de móvel não é uma venda fácil, que nem você vende um tênis ou uma camiseta. A experiência de compra, a experiência digital que você tem que dar para vender móveis de maneira remota é completamente diferente dos outros. Deliberadamente a Amazon falou, olha só, eu tenho aqui umas 50 categorias que compõem 80% do PIB americano. Tô fora dessa. Só que o mercado de imóveis nos Estados Unidos é um mercado de 800 bi de dólar. E nessa toada a Wayfair começou a crescer. E a Amazon continua fora disso, né? Hoje ela já trabalha com um pouquinho de marketplace, mas ainda são coisas pequenas, assim. O verdadeiro sortimento de imóvel a Amazon ainda não tem, tanto que a Wayfair ainda nada de braçada. O campeão mesmo é a Wayfair. Exato. Então assim, a gente tinha visto que Netshoes tinha tido um certo sucesso, os grandes, né?
né? A Cenova, no caso, a B2W. Ninguém fazia mais nada parecido com móveis ou artigos para casa. E a gente começou a levar essa ideia a sério. Aí quando você começa a levar essa ideia a sério, aí é o buraco do coelho. Você vai entrando e vai entrando e vai entrando. E a gente começou a furiosamente escrever business plans, atrás de business plans, para chegar nos modelos. Termina o MBA, business plan basicamente montado, a gente volta pro Brasil e começa a falar com os VCs que tinham aqui. E era o começo dos VCs. Venture Capital. Os Venture Capitals, E era o começo. E assim, os caras gostavam muito da nossa história. Acho que realmente o Brasil até hoje ainda tem um problema muito grande de qualidade de pessoas, até para tocar essas empresas de alto crescimento. Mas os próprios VCs naquela época também não estavam maduros, assim, que nem, por exemplo, a gente vê hoje. Então, o cara não queria investir numa ideia nova. O cara era muito relutante, fazia 2 investimentos por ano, e quando aparecia alguém bom com uma ideia, o cara falava, não, olha, essa sua ideia é muito boa, mas, cara, tem uma ideia aqui que eu investi, por que você não vem trabalhar nesse peixe urbano, ou esse Groupon? E, na verdade, eles estavam preferindo realmente alguma coisa que já estivesse andando, né? E não ainda na ideia. Adverse Risk Capital, né? A gente brinca que o cara estava querendo investir em uma outra coisa que ele já tinha tomado risco e não se expor. E aí é o que eu falo da serendipidade, por alguma coisa do destino, apresentaram a gente para os alemães da Rocket. A gente, voou para Berlim, os caras tinham investido nesse modelo de negócio em 2 lugares e falaram, cara, a gente adorou vocês, a gente acredita no modelo de negócios, a gente quer investir em vocês. E numa questão de 1 a 2 semanas, aquela negociação da gente aumentar o valuation, diminuir o valuation, condições aqui, a gente pegou o dinheiro e começou a Mobile. Isso é junho de 2011. E aí, aquela loucura. O momento que você já captou o dinheiro, mas você ainda não está em mercado, é um momento desesperador, porque você está queimando dinheiro sem provar sua tese, sem aprender nada. 3, 4 meses ali de trabalho, a gente se dividiu, um na tecnologia, um vai falar com os fornecedores, outro vai alugar centro de distribuição, mas em novembro de 2011 a gente lançou o site. Quanto tempo, desculpa eu te interromper, entre pegou o dinheiro, ou seja, fechou com o sócio alemão, quanto tempo vocês... 4 meses. 4 meses. 4 meses. Porque a gente desenvolveu o sistema, a gente foi atrás da parte comercial, de pegar os fabricantes para voltar, e também foi atrás de construir as parcerias logísticas. 4 meses vocês já estavam vendendo? Estava vendendo. Business plan, ou primeira venda. Nós devemos ter sido as primeiras pessoas a fazer um bid da palavra móveis no Google, porque não existia, ninguém fazia isso. Então a gente nadou muito de braçada nesse começo. Tanto que o começo foi, a gente vendeu 100 mil reais no primeiro mês, 500 mil no segundo, 1 milhão no terceiro, 3 milhões no quarto, 5 milhões no quinto. E aí o centro... Nós estamos falando de mês. E aí o centro de distribuição travou. Aí o meu sócio Mário, que estava responsável pela logística, falou, cara, não dá, não sei o que, a tecnologia não aguentava tudo. Foi quando a gente falou, não, então vamos nos dividir de novo. Você cuida da logística, você vai cuidar da tecnologia e eu vou lá captar mais dinheiro porque a gente precisa crescer. Uma pergunta, vocês são 3 sócios, existe uma complementaridade entre vocês? Ou seja, cada um tem uma formação diferente, ou seja, uma linha diferente? Isso que é legal. Eu acredito que essa seja talvez uma das grandes falsas verdades que a gente ouviu. A gente é prova e a gente conhece assim, eu sou um engenheiro com a formação A, preciso procurar alguém completamente diferente. Isso não é nem verdade nem mentira, assim, isso daí não é relevante, assim, para nós. E o que a gente vê, hoje a gente já investe em bastante startups e tudo mais. Eu acho que a qualidade da pessoa, as qualidades intrínsecas e a relação entre os sócios. E a relação entre os sócios, ela tem que ser aquela relação de irmãos. O irmão é aquele cara que você, primeiro, sabe que o outro quer seu bem. Geralmente vocês têm objetivos comuns. Você não tem medo de brigar, enfrentar, e você não leva pro pessoal. Você briga com seu irmão, você vai voltar, você gosta dele, você, beleza, passou. Mas você não tem medo de virar e falar, você tá falando besteira. E ao mesmo tempo você sabe que ele tá falando aquilo não para te sacanear ou para sacanear a empresa. Então, acho que a coisa deu muito certo na gente porque já éramos amigos. Mas mais do que isso, a gente aprendeu a brigar, discutir e discordar. Esse é o segredo. E ter o mesmo propósito, né? Sim, acho que é o mesmo objetivo. E não isso sempre. Mas aí acho que nem começa a sociedade. Mas o perfil dos 3 é muito parecido. O Mário, ele se formou na Poli, foi trainee na Ambev, foi fazer MBA em Harvard. O Vitor, ele se formou na Poli, trabalhou na Bus e foi fazer MBA em Kellogg. Eu me formei no ITA, trabalhei na IT Kearney e fiz... Ou seja, vocês estão desmistificando essa coisa para ser sócio tem que ser complementar, não precisa, né? E não é nem assim, então eu vou procurar alguém igual a mim, não, é assim, existem, claro, casos específicos, você quer empreender numa área muito técnica, você quer investir, sei lá, em genética, o seu sócio, se é alguém que tá nesse mundo, vai te facilitar. Agora, aquela coisa, eu preciso procurar alguém igual, eu me dou muito bem com esse cara, mas a gente se formou na mesma faculdade, trabalhou na mesma empresa, não dá pra ser, isso é, de verdade, não é estatisticamente significativo. Perfeito, vamos continuar então o que você estava falando. Chegou o momento, novamente, vamos dividir, cada um foi para uma área. Exato, aí ela é a história da Mobile, é a linha do tempo, a gente tem a linha do empreendedorismo, você tem altos e baixas, então a gente captou dinheiro, o ano de 2012 foi espetacular, a gente cresceu assim, absurdamente, era coisa de dígitos duplos mês após
mês. Fomos para uma outra série de captação em março de 2013, captamos. Mas não abriram capital não, né? Ainda não, captamos sempre com fundos de investimento. E aí foi quando a gente começou a ter os nossos primeiros problemas, porque você começa a ficar muito grande, e esse é um problema intrínseco de uma startup que acaba tendo sucesso. A gente começou a ficar muito grande para os alicerces que a gente tinha construído. Os nossos sistemas não eram tão fortes, os nossos controles não eram tão fortes, até a nossa logística não era tão forte. Primeiro grande aprendizado, precisa ter alguém ali nesse primeiro começo e depois, mas olhando o financeiro de maneira agressiva, assim. Caixa é fundamental para uma empresa. A empresa acaba por duas coisas, basicamente. Acaba o caixa ou os sócios brigam. Primeiro você resolve, acho que com um pouco que a gente falou antes. A outra é, você precisa monitorar. E por default, uma empresa, uma startup que quer ir de 0 a 1 bilhão rápido, você tem que entender o jogo que você vai jogar. Entender que eu estou trocando geração de caixa por crescimento. Por diversos motivos. E não existe modelo certo e errado, mas o modelo de startup, o modelo que eles chamam de Blitzkrieg Scaling, é esse. Eu preciso gerar 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de venda. E para fazer isso rápido, para não abrir espaço para concorrência, para eu conseguir crescer, para eu conseguir fazer com que as pessoas boas que estão comigo consigam crescer e continuem na empresa, você tem esse modelo de velocidade. E aí em 2013, no meio do ano, a gente teve um susto que, putz, o dinheiro que a gente tinha pego estava quase acabando, porque o capital de giro, de tudo que a gente tinha comprado e feito, foi embora. Então, eu lembro que foi um momento de, putz, pela primeira vez a gente ter que demitir, pela primeira vez a gente, um de nós, que no caso fui eu... Mas as vendas caíram? As vendas não caíram, mas o que aconteceu foi que, por causa da logística fraca, a gente tinha muitas devoluções. E por causa dos controles fracos financeiros, a gente não teve aqueles avisos de, olha, para vender mais barato, para conseguir uma margem boa, o pessoal do comercial estava cada vez mais prometendo, em vez de eu te comprar em 60 dias, eu te compro em 30, eu te compro em 10. E essas coisas não arquitetadas, não bem comunicadas, porque você está na loucura, te chega num mês que você tem que pagar o dobro do que você tem de dinheiro em caixa. E é o problema do caixa que você falou agora, né? Ou seja, atenção ao caixa. E aí eu acho que vem a prova maior, porque não querer empreender não é nenhum problema. Acho que empreendedorismo, tal qual ser médico ou ser atleta olímpico, é uma questão de você ser feliz com aquilo que você está fazendo. Mas acho que vale muito desmistificar. Empreendedorismo tem ótimos prós. As pessoas olham, eu posso ficar muito rico, eu posso ter muito controle do meu tempo, mas tem muitos contra. O risco que você corre, a pressão que você corre, contratar uma pessoa e demitir uma pessoa, a primeira vez que você faz, a gente brinca quase que nem virgindade, é um negócio marcante na sua vida. E chegou em julho e a gente teve que fazer um plano pela primeira vez, em vez de um plano de crescimento agressivo, tudo um plano de como é que eu consigo fazer uma conservação de caixa até eu atingir um certo próximo milestone para conseguir captar mais dinheiro, ou eventualmente, não vamos captar, vamos break-even a empresa. No caso, acabou sendo eu, caí para dentro, a gente criou, entendeu, criou controles financeiros, teve que fazer um plano de demissão, teve que arrumar a logística, aí foi bastante meu sócio para olhar e falar, putz, a gente estava olhando só as vendas e não estava vendo as devoluções, não estava vendo os problemas de entrega. Até aí vocês não tinham logística própria? A logística sempre foi própria, a gente sempre teve as pessoas e os sistemas, a gente alugava os galpões, as máquinas e outras coisas. Mas a gente sempre quis fazer a logística própria, até porque, de novo, tal qual a Wayfair nos Estados Unidos dizia aqui, você não tem uma estrutura dessa própria para fazer móveis, produtos de grande... Para você terceirizar, né? Então você tinha que fazer realmente. Exato, a gente tem que fazer muita coisa por causa disso, muita coisa a gente teve que construir. E ele é um problema no começo, mas ele vira uma vantagem, uma barreira competitiva depois. A gente conseguiu entregar o plano, cresceu em 2013, em 2014 a gente conseguiu captar mais um round, porque a gente conseguiu bater os números, conseguiu provar uma coisa que é difícil, que é você consegue crescer, mas você consegue rentabilizar, você consegue arrumar problema. Acho que resiliência nesse momento é muito importante. Foi quando o nosso maior investidor ele virou e falou, olha, tô com uma ideia aqui, eu tenho diversos investimentos em empresas parecidas com vocês ao redor do mundo. Por que a gente não faz um modelo de juntar todas essas debaixo de uma holding para que a gente consiga fazer uma captação muito mais forte e eventualmente ter uma estratégia de saída muito mais fácil? Porque, você sair na bolsa brasileira é muito difícil. Eles tinham investimento na bolsa na Índia, mesma coisa na bolsa indiana. Era a gente aqui na América Latina, Europa, Índia, Oceania ali na Austrália, Sudeste Asiático, Rússia e Oriente Médio. E aí foi um período aí de 2, 3 meses de negociação, a gente viu quais eram as sinergias de se juntar, de fazer um grupo grande e falou, negociações de contrato para lá, para cá. A gente aceitou e a gente criou o grupo chama Home 24. Foi uma mudança na nossa vida ali, né? Mas o que aconteceu foi que, foi um marco diferente. A gente brinca que teve um aprendizado muito grande, que a gente passou de startup onde vai fazendo e vamos arrumando para preciso continuar a ter essa mesma velocidade, mas agora eu vou ser auditado, agora eu preciso ter controle. Então, assim, foi um processo de amadurecimento até para nós três muito grande. É que exige mais disciplina, né, Marcelo? É disciplina com certeza, mas é aquela coisa, se você não alia, se você pensa em uma coisa ou outra, você pode cair naquela falácia de, a partir de agora, todas as decisões vão ser tomadas em comitê,
tudo tem que ser revisto por 3 pessoas e eu aprovo todos os reembolsos. Você aumenta o controle... Perde velocidade, né? Exato. É uma relação muito tênue entre saber o que é decisão tipo 1, que é aquela que você tem que tomar rápido, você tem que fazer rápido, que são decisões tipo 2. Aquela que você não pode tomar rápido, porque é aquela que toma a decisão... É mais estratégica. Né? Exato. E isso, de verdade, é uma coisa que vem com a prática. A gente bateu a cabeça no começo, a gente acha que deu uma desacelerada, mas aos poucos a gente foi pegando, e 2014 terminou um ano muito bom. E aí 2015, duas coisas, né? 2015 a gente percebe, a gente já era grande dentro do mercado online, a gente percebe a desaceleração da economia, a gente percebe as pessoas mais receosas e um dos nossos centros de distribuição pegou fogo. Então assim, a gente do dia pra noite, a gente tinha uma fornalha de 15 mil metros quadrados, cheia de móvel e espuma, ainda bem que não tinha nenhuma pessoa, ninguém se feriu, mas assim, em uma tarde a gente tinha arranjado um problema aí pro ano. Provavelmente estava no seguro, mas só que você interrompe, né, uma série de coisas. É que é isso, né? Isso é empreender. O trabalho de a gente acostumado a lidar com desenvolvedores, tecnologia e caras de imóveis, a minha realidade começou a ser polícia civil, delegacias, lidar com seguradoras, repor estoque, plano de contingência, reporta. Foi um ano de muito aprendizado de uma coisa completamente diferente, burocracias e tudo mais. Que tomam muito tempo, né? Tomou um ano inteiro. 2015, a gente acabou se dividindo de novo e eu acabei pegando, cara, deixa que eu pego esse negócio. Eu praticamente, assim, toda aquela coisa de inovação, controle de velocidade, para mim foi um ano de deixa eu tentar o mais rápido possível, da maneira mais econômica, voltar naquele 20 de março de 2015, na situação de um CD cheio, com processos funcionando. Deu tudo certo, a história é boa. Tem uma frase, disciplina é aquela coisa de você acordar e fazer todo dia o que você tem que fazer, por mais que você não esteja com a menor vontade de fazer. Então, assim, tinha dias que eu tinha que ir em audiência da Polícia Civil com os bombeiros para explicar o que a gente vendia. Tinha dia que eu tinha que ir em uma reunião com 3, 4 pessoas da seguradora. Tinha dia que eu tinha que ir com um empreiteiro, dono do imóvel, para negociar a parte dele. Eu acho que foi 19 ou 18 de outubro que a gente recebeu a última parcela do seguro, que o centro de distribuição foi refeito, que praticamente acabou. Quem olha de fora e fala, poxa, dia 20 de outubro é o dia da celebração, foi o dia que você virou ali o volante. Não é, todo dia puxando um pouco mais, é muito não, é documento, e vai e tudo mais. Mas com certeza veio com um conjunto de aprendizado, né? Todo problema, né, te traz aprendizado. Se você não aprender a tirar algo dos erros e dos problemas e das falhas, você está deixando ali de lado um aprendizado muito grande, você está aprendendo 20 vezes mais devagar. Então assim, a gente gosta quando a gente erra rápido e entende por que errou. Porque a maneira mais fácil da gente chegar no acerto é errar rápido, com pouco custo e sabendo por que você errou. Na verdade é entender rápido o erro, né? Exato. Assim, você errar um erro grandioso, mas saber exatamente por que errou, onde errou, como errou. Como fazer melhor. Como fazer melhor, você está cada vez mais próximo do resultado. Um errinho besta que você não sabe por que aconteceu não te ensina muita coisa. 2016 foi um ano de virada. A gente nunca deixou de crescer, mas a gente cresceu menos do que os outros anos. Mas 2016 foi um ano que pra gente mesmo a gente provou que a empresa podia ser lucrativa. Foi o primeiro ano que a gente breakivou, foi o primeiro ano que a gente mostrou e falou, tá aqui, a gente tem uma empresa grande que ao mesmo tempo pode gerar lucro. O lucro é importante para que as pessoas possam crescer, para que você possa reinvestir. O break-even é importante. Foi nesse ano que com os nossos investidores, algumas das empresas que eles tinham investido lá fora não tinham dado certo. Então basicamente ficamos nós, a Europa, e a gente traçou um plano. Olha, se nesse ano a gente conseguir crescer, ao mesmo tempo de se manter rentável, a gente consegue ter um caminho aí de 12 a 18 meses para abrir o capital. E foi o que a gente fez. 2017 foi um ano de muito crescimento, muita coisa nova. Acho que contrariando 2015, que foi um ano de aprendizado, esse foi um ano de aprendizado rápido. A empresa cresceu de novo, pegou aquelas nossas ideiazinhas que estavam pequenas lá atrás e fizemos elas florescerem, trouxe gente boa para a empresa, realmente começou a se preparar para sair de uma empresa média para virar uma empresa grande. E foi quando a gente, em 2018, junto com o grupo, junto com a holding, decidiu que estávamos prontos para fazer a abertura de capital. Começamos a avaliar, que nem eu falei para você, uma das empresas investidas era uma empresa que estava baseada na Alemanha, era a bolsa que estava mais propensa, tinha uma janela de oportunidade. Dia 16 de junho de 18, a gente abriu o capital do grupo na bolsa de Frankfurt. Eu acho que o mais interessante desse momento foi que quando a gente começou lá atrás, a gente pensava, imagina um dia a gente tocando o sino do lugar e abrindo capital, cara, e a gente achava que, aquela linha de chegada, o dia seguinte a gente chinelão na praia, mas isso não existe, Primeiro que eu acho que assim, esse é com certeza um ponto importante de chegar, mas ele com certeza não é o destino. Você andou aí pela empresa, viu, nosso objetivo é ser a maior empresa de imóveis e ativos para casa da América Latina até 2025. Ainda não atingimos esse objetivo, porque a gente não quer ser só online, a gente fez a nossa estreia aí no mundo físico, no mundo omnichannel, a gente acha que esse é o futuro do varejo. Uma loja diferente, uma loja que a gente, que nem o nosso perfil, a gente quis ousar. O que a gente quis ali foi, olha, como é que eu trago
as coisas boas do mundo digital para o mundo físico. Então é uma loja que você tem diversos espaços para experimentar, você consegue falar com o vendedor e olhar todos os 250 mil móveis de sortimento, mas se você quiser entrar com o seu fone, com o aplicativo e comprar sem falar com ninguém, sem passar em caixa, só pelos QR Codes, você também consegue fazer. O objetivo é realmente você olhar e viver ali uma experiência, é quase como se você estivesse entrando no site e aí podendo tocar, podendo ver e eventualmente ter o auxílio de alguém. É para tentar quebrar um pouco essa barreira da tela do computador com a vida física. E tem dado muito certo. A primeira vez que as pessoas vêm, elas estranham. Poucos minutos depois, a pessoa ela já se vê assim super à vontade na loja. Aquela coisa de, mas eu posso sentar aqui? Não é para você sentar. Eu posso me deitar. E os telões que tem na loja, que você pode mexer e navegar pelo site. E os vendedores que estão com um tablet ali para você falar, olha, é essa cor. E ele te mostra exatamente a cor que combina com aquilo. E os algoritmos que rodam por trás e ajudam a eficiência dos vendedores para te atender cada vez melhor. De acordo com o perfil de cada cliente que está ali dentro. Exatamente. A gente ficou muito satisfeito porque ela ficou muito parecida com o nosso ideal de ser uma experiência diferente, ser uma experiência divertida e ao mesmo tempo realmente surpreender as pessoas. Agora eu queria o seguinte, Marcelo, nós já demos uma volta aqui pela sua sede, né? Realmente é uma empresa extremamente moderna. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua estrutura. O layout aqui, até para explicar para o pessoal, ele é um layout open floor. A gente senta ali no meio da galera, mas as pessoas elas estão ali meio agrupadas nos clusters onde elas trabalham. Aqui realmente ficam as áreas de negócio principais. A gente tem outros 4 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Nesses locais você tem muito do pessoal operacional, principalmente logística, atendimento ao cliente e transporte. Aqui se concentra muito a parte financeira, as partes de apoio jurídico, gente, que é como a gente chama o RH. Tem a parte de tecnologia, os coders, o pessoal de infraestrutura, os gerentes de produto, que estão ali relativamente separados dos nossos cientistas de dados, porque eles são quase um laboratório. E a área de produto, o produto físico mesmo, a área de supply chain, que faz as coisas se moverem, a área comercial, que compra, que imagina novos produtos, que tem esse contato com os fornecedores. A gente também tem uma área que a gente chama de Mobile Labs aqui, que é a área que lança as ideias e produtos que vão eventualmente no futuro ser aí 10, 20, 30, 50% do que a Mobile vai ser no futuro. A grande sacada e a grande cagada. Acho que a sacada foi não fugir das coisas difíceis, ao contrário, encarar que assim, se você conseguir resolver, aí sim você tem um modelo de negócio. A logística não dá para baixar porque o imóvel é muito volumoso e barato, então vamos criar logística própria, vamos tentar entender como a gente faz com tecnologia, mas o fornecedor, ele é sempre ruim, tá, então vamos fazer uma parceria com ele. Então, chegaram a falar na nossa frente que não íamos vender nenhum sofá pela internet. No Black Friday a gente vende 5, 10 mil sofás num dia só. E a grande cagada? O que faz a empresa são as pessoas. Nunca subestime o poder que uma pessoa faz e transforma numa área, numa empresa. Pessoas boas custam caro. E mesmo uma pessoa boa e cara, às vezes ela não tem o perfil para empreender. Então, não subestime o quanto você deve gastar de tempo com pessoas e quanto você deve arriscar em trazer a pessoa certa. Com certeza, os maiores erros que a gente teve na Mobile foram sempre esses de ou não contratar a pessoa certa, ou não desligar uma pessoa que a gente viu que não estava funcionando, depois de, claro, algumas tentativas. Isso vai te atrasando 1, 2, 5, 10, 15, você já está alguns anos na frente. Se você realmente tem vontade, se aquela coisa começou a te incomodar a ponto de você ou não dormir ou ficar ansioso, comece. Dê o primeiro passo, não precisa ser um passo gigantesco. Pequeno passo de cada vez. Um passo que te deixa mais próximo. Pode ser conversar com alguém, fazer uma pesquisa na internet. Tem um viés para ação. Se você quer fazer um negócio, não deixa aquilo fervendo na sua cabeça, escrito num pedaço de papel. Faça. Acho que isso tem muito a ver com resiliência. Muitas vezes você vai ter momentos de altos e baixos. O segredo é ter aquela visão e todo dia andar um pouquinho. Se você melhorar 1% por dia, no final do ano está 37 vezes mais perto do seu objetivo. Muito bom, Marcelo. Olha aqui, ó. Quero falar no ar aqui. Você é show. Obrigado. Grande abraço. Que maravilha, não é mesmo? Próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos ver a frase da semana e a de hoje é de Alberto Santos Dumont. E quem mandou foi Miriam Marques Tomé, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos ver a frase? Competidor vitorioso não surge por acaso. A competição exige talento, esforço e teimosia. Muita teimosia. Alberto Santos Dumont. Valeu, Miriam! E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Até a próxima terça aí. Forte abraço!